Olá, está começando o segundo episódio do Serra Cervejeira, podcast de entrevista da turma de Engenharia de Alimentos do IFSC Campus Urupema. Entrevistamos hoje a Franciele Martinhago. Ela é formada em Engenharia de Alimentos pela UFSC e foi analista de gente e gestão pela Ambev de Lages. Hoje, atua como supervisora sênior do processo da cerveja pela Ambev do Polo de Lages. Espero que gostem da entrevista. Por começar, bom dia, Franciele. Meu nome é Maicon e eu vou fazer algumas perguntas que foram selecionadas pela equipe, pela toda a turma. E vou começar com a pergunta sobre por que as cervejas industriais são mais límpidas do que as cervejas artesanais. Bom dia, Maicon, tudo bem? Na verdade, quando a gente fala de cerveja industrial, a gente tem uma etapa que as cervejas menores, as cervejarias menores não têm. A gente tem a etapa de filtração da cerveja. Normalmente, quando a gente fala de uma micro cervejaria, eles têm a clarificação da cerveja depois da fermentação e da maturação, mas não passa por um filtro como é na cervejaria industrial. Então, a gente tem toda uma etapa de filtração, que é uma área específica da cervejaria, onde a gente consegue deixar essa cerveja bem mais límpida e tirar tudo que a gente tem em suspensão ainda ali no líquido depois da maturação. Esse resíduo, seria um resíduo que fica depois da filtração? Isso. Na verdade, ainda células de fermento que não foram completamente retiradas, que a gente retira o fermento da cerveja por precipitação mesmo, né? Ele precipita e a gente retira do fundo. Ele passa por uma centrífuga na cervejaria também, o que não acontece nas micro cervejarias, mas ainda assim a gente ainda tem células em suspensão, um pouco de proteína, e aí tudo isso é retirado na etapa de filtração. Gostaria de saber também como que é feita a cerveja sem álcool. Qual que é o procedimento, como que isso funciona? Essa é uma dúvida bem constante e é um processo bem legal até. A gente, na verdade, faz por destilação. Super simples, é um processo químico que a gente estuda bastante, né, na faculdade, enfim. E basicamente é isso. Quando a gente produz a cerveja, a gente deixa ela fermentar um pouco menos para que gere um pouco menos álcool e dê menos trabalho no final da produção. Mas, basicamente, ela fermenta exatamente como as outras. E aí, no final, quando terminado todo o processo, a gente destila ela para tirar esse álcool e aí a gente filtra. Eu esqueci de comentar só que nesse processo de destilação, como a gente está falando de um produto que é bem delicado sensorialmente, qualquer alteração de temperatura pode influenciar muito no sabor, essa destilação é feita a frio, então é sobre vácuo. Certo. Então a gente bota essa cerveja sobre vácuo e aí consegue destilar numa temperatura bem baixa. Quantos litros de água são utilizados para produzir 1 litro de cerveja? Cada cervejaria tem um pouco diferente essa relação, né? Mas na cervejaria onde eu trabalho, basicamente, a gente está gastando entre o que entra na produção, limpeza de maquinário, limpeza da cervejaria, enfim, tudo, mais ou menos 3 litros de água para 1 litro de cerveja. Desde o início do processo até o invase, são quantos dias, mais ou menos? Se a gente está falando de produtos mainstream, que a gente chama, eles têm um processo de fermentação mais rápido, que a levedura fermenta mais rápido. Então, são mais ou menos 8 dias. Se a gente já está falando de um produto mais premium, a levedura demora mais para fermentar, a gente pode levar até 20 dias, dependendo do produto. Como funciona a logística de marcas? Como é possível produzir diversos tipos de cerveja diferentes em um mesmo polo industrial? Basicamente, o nosso processo é feito em batelada. Então, a gente consegue, quando a gente fala da produção, a gente consegue produzir, aí, claro, entre cada marca, a gente tem limpeza nos equipamentos, né? Mas como o nosso processo é feito em batelada, a gente consegue fazer vários produtos no mesmo dia até.
Então, a gente entra com um produto X, passa água no equipamento depois, entra com o produto Y, e assim a gente garante que a gente não vai ter mistura de um produto e outro, e ainda tem alguns produtos que requerem que a gente faça até SIP, dependendo do tipo de lúpulo, por exemplo, que a gente usa nele, requer que a gente faça um SIP, porque esse lúpulo deixa um residual no tanque ou no equipamento muito forte. Então, a gente faz um SIP para tirar esse residual do lúpulo e não ter na próxima cerveja que vai filtrar ou que vai centrifugar, enfim. Para aquelas cervejas premium, assim, precisa de equipamentos específicos, assim, que são, por exemplo, são deixados 20 dias, né? No caso, eles são deixados separados? Como é que funciona isso? Eles passam pelas mesmas etapas. A parte que é mais demorada, na verdade, é a fermentação. Quando a gente fala ali da parte quente da fabricação de cerveja, né, a abraçagem, o tempo é bem parecido. O que mais demora realmente é a fermentação. E aí, quando a gente fala de fermentação, na cervejaria que eu trabalho, temos 44 tanques de fermentação. Então, a gente vai ter cada tanque com um produto diferente, em dias diferentes de produção também. Então, a gente fica controlando isso ao mesmo tempo. Então, cada tanque vai estar numa etapa de fermentação com um produto específico. Então, é basicamente esses tanques que fazem com que a gente consiga produzir tantas marcas diferentes na mesma cervejaria e conseguir manter, né? Que seria inviável a gente ter uma cerveja de 20 dias de fermentação, de 15 dias de fermentação, sendo que eu tenho uma outra que é 7 dias. Então, eu tenho que ter muitos tanques para conseguir comportar essa minha produção. Qual é a relação entre o fornecedor, qual é a relação da empresa com o fornecedor das matérias-primas? Na cervejaria, a gente trabalha com fornecedores fixos. A gente não troca de fornecedor tão facilmente. E aí, a gente tem uma relação de classificação de fornecedor. Então, se é um fornecedor que não dá problemas para a gente, que é um fornecedor que a matéria-prima sempre vem com uma qualidade muito boa, a gente faz poucas análises nessa matéria-prima que chega para a gente. Análises realmente só que são muito críticas. Por exemplo, a gente usa o malte, a gente faz análise sensorial nele, mas é um fornecedor que na verdade nesse caso, inclusive, é interna, produção própria, mas a gente faz análise sensorial e a gente sabe que ele vem sempre com uma qualidade muito boa e a gente precisa garantir só que a sensorial desse malte está ok. Então, esse cara a gente faz só poucas análises, assim. Quando é um fornecedor que costuma dar problemas na matéria-prima, aí sim a gente faz muitas análises para poder receber esse produto, e aí sempre antes de receber o produto. Então, o caminhão chega, a gente faz as análises, e só depois do ok de todas as análises é que a gente começa a descarregar. É uma triagem, no caso, né? Exatamente, funciona como uma triagem. Quais são as novas tecnologias e métodos que estão sendo observadas para uma implementação futura? O que a gente tem trabalhado muito é com relação à oxidação de cerveja, que a gente sabe que qualquer contato com o ar, a gente tem uma grande oxidação na cerveja, e aí a gente vem trabalhando para diminuir também a quantidade de antioxidante que a gente põe. Hoje a gente não coloca antioxidante na cerveja. Realmente só os polifenóis que já estão presentes dentro do grão de malte. A gente tenta conservar eles dentro da cerveja até o final da produção. Então, a gente vem trabalhando muito em tecnologias que vão permitir essa conservação até o final da produção e garantir o não contato com o oxigênio. Uma delas, a gente tem feito injeção de nitrogênio durante a fervura na abraçagem, justamente para que a gente consiga, que é uma das etapas que mais tem contato com o oxigênio. Então, a gente quer diminuir esse contato o máximo possível. Então, a gente está usando injeção de nitrogênio durante a fervura. E aí, a gente está investindo muito também na questão justamente as interfaces que a gente faz. Eu estou terminando o produto X, eu vou entrar com água e entrar com o produto Y. Dependendo da bomba que a gente usa, pode cavitar e acabar entrando
em contato com oxigênio, então a gente está trabalhando muito em equipamentos que a gente consiga fazer essa interface, por exemplo, com gás, com CO2, para justamente diminuir o máximo possível esse contato com oxigênio. Qual a principal preocupação que as cervejarias estão enfrentando no momento na questão de impacto ambiental, impacto humanitário ou fiscalização? Ou as três juntas? Tem alguma coisa mais específica, assim? Normalmente as três juntas, o que impacto humanitário e fiscalização acaba sendo um pouco, na estrutura da cervejaria que eu trabalho, acaba sendo um pouco fora da cervejaria, acaba sendo mais na central, assim, né? Quando a gente fala de impacto humanitário na cervejaria, é de fato mais localmente, né? Então, por exemplo, aqui em Lages, o impacto que tem na vida dos funcionários mesmo, né? Então, proporcionar mais benefícios, enfim. E aí a gente tem alguns projetos de impacto na região aqui. Então, o fomento da produção de lúpulo para que a gente consiga ter lúpulo produzido aqui no Brasil. A gente já consegue produzir, não para a produção industrial, mas a gente fornece esse lúpulo em parceria. E aí a gente consegue produzir numa micro cervejaria, uma cerveja produzida com lúpulo feito aqui em Santa Catarina. Mas aí quando a gente fala de impacto ambiental, aí esse é bem cervejaria mesmo. Inclusive foi uma das perguntas que tu me fez com relação ao consumo de água. Hoje, se a gente fala, são 3 litros para 1 litro de água, 3 litros de água para 1 litro de cerveja, não é tanto. Só que se a gente pensa que a gente produz, a gente não conta nem em litros, né, na cervejaria, a gente conta em hectos. Cada hecto são 100 litros de cerveja e a nossa produção são 200 mil hectos por mês. Então, quando a gente olha esses números, o consumo de água é muito alto. Então, hoje, quando a gente fala de geração de resíduo, é muito pouco. O que a gente não consegue reciclar dentro da cervejaria é 1% só. E todo resíduo líquido a gente trata para depois devolver para o meio ambiente. Então, o nosso impacto nisso não é tão grande. Nosso impacto maior, de fato, é consumo de água. Então, a gente quer tentar reduzir, inclusive é uma das metas globais da companhia, reduzir o consumo de água para 2 litros até 2025. E a última pergunta seria: qual é a demanda de profissionais especializados para a área cervejeira? Tem alguma expectativa assim, quanto aos profissionais que estão surgindo? Está precisando de alguma coisa? Na verdade, assim, vou contar um pouco da cervejaria que eu trabalho, né? A gente não olha muito formação, é claro, ajuda muito, mas quando a gente pega o profissional que vem da universidade, enfim, a gente olha engenheiros normalmente, ou com técnico, para a gente ter já essa cabeça já mais um pouco setada para a tecnologia, e aí a gente tem a formação dentro da própria cervejaria, na verdade. E aí, por isso, a gente já pega pessoas que tenham um pouco desse convívio maior, que quando a gente colocar na formação já vão entender com mais facilidade. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um mestre cervejeiro, a gente tem a formação de mestre cervejeiro dentro da companhia. Então, ele faz essa formação para depois virar mestre cervejeiro. Só que, se você for olhar, eu sou formada em engenharia de alimentos, e eu acho que mais uns 3 ou 4 gerentes também são formados em engenharia de alimentos ali dentro da unidade que eu trabalho. Então, acaba que são as pessoas que mais se destacam nos processos seletivos, né? São essas pessoas formadas normalmente em engenharia de alimentos, engenharia química, ou um técnico já, quando a gente fala de operação, o técnico de mecânica, o técnico de elétrica, são pessoas que acabam se destacando mais, mas a gente olha muito o perfil da pessoa, perfil de liderança, ou um perfil mais despojado, mais que demonstra mais vontade de fazer, de crescer junto, enfim. Certo. Acredito que as perguntas agora encerraram pelas que a gente tinha programado. Eu vou levantar a mão para a professora Lilane. Bom,
agora vou fazer umas perguntas bem importantes para mim, assim, sabe, como pesquisadora da área de cervejas e professora. Eu gostaria de te perguntar se você acha que o IFSC conseguiria contribuir com alguma coisa dentro da Ambev para auxiliar vocês no trabalho de vocês. Essa parte do que a gente conseguiria fazer, desenvolver de projeto junto, eu acho que a gente poderia, eu não sei como está funcionando agora, durante a pandemia, mas a gente poderia marcar até, talvez, uma visita da turma aqui na cervejaria. Talvez algumas pessoas já conheçam, enfim. Mas, e aí eu acho que visualmente, a gente lá em campo, trocando ideia mais de perto, assim, eu acho que fica mais fácil até de a gente ver. Mas... É complicado, né, porque a gente não tem uma estrutura muito não boa, consigo mas, só pra você saber, a gente tem uma pós em tecnologia de bebidas alcoólicas, então tem alguns alunos também que fazem trabalhos, na parte de cerveja. E também queria convidar você para ir lá conhecer assim que a gente voltar no presencial, né. Bom, como a gente falou no início, ia ser uma entrevista rápida, né. Queria agradecer novamente sua participação, agradecer o Ronaldo pelo intermédio, né, agradecer o Maicon pela gravação e tá se dedicando a esse projeto, né, Maicon? Só na coragem mesmo, fazer a gravação. Então era isso.